Muito bem, pessoal. Estamos de volta e vamos direto a mais uma peça, exame unificado número 10. Jane, no dia 18 de outubro de 2010, na cidade de Cuiabá, Mato Grosso, subtraiu o veículo automotor de propriedade de Gabriela. Tal subtração ocorreu no momento em que a vítima saltou do carro para buscar um pertence que havia esquecido em casa, deixando-o aberto e com a chave na ignição. Jane, ao ver tal situação, aproveitou-se e subtraiu o bem, com o intuito de revendê-lo no Paraguai. Imediatamente, a vítima chamou a polícia e esta empreendeu perseguição ininterrupta, tendo prendido Jane em flagrante somente no dia seguinte, exatamente quando esta tentava cruzar a fronteira para negociar a venda do bem, que estava guardada em local não revelado. Em 30 de outubro de 2010, a denúncia foi recebida. No curso do processo, as testemunhas arroladas afirmaram que a ré estava realmente negociando a venda do bem no país vizinho e que havia um comprador, terceiro de boa-fé, arrolado como testemunha, o qual, em suas declarações, ratificou os fatos. Também ficou apurado que Jane possuía maus antecedentes e era reincidente específica nesse tipo de crime, bem como que Gabriela havia morrido no dia seguinte à subtração, vítima de infarte sofrido logo após os fatos, já que o veículo era essencial à sua subsistência. A ré confessou o crime em seu interrogatório. Ao cabo da instrução criminal, a ré foi condenada a 5 anos de reclusão em regime inicial fechado para cumprimento da pena privativa de liberdade, tendo sido levado em consideração a confissão, a reincidência específica, os maus antecedentes e as consequências do crime, quais sejam a morte da vítima e os danos decorrentes da subtração do bem essencial à sua subsistência. A condenação transitou definitivamente em julgado e a ré iniciou o cumprimento da pena em 10 de novembro de 2012. No dia 5 de março de 2013, você, já na condição de advogado de Jane, recebe em seu escritório a mãe de Jane, acompanhada de Gabriel, único parente vivo da vítima, que se identificou como sendo filho desta. Ele informou que no dia 27 de outubro de 2010, Jane, acolhendo os conselhos maternos, lhe telefonou, indicando o local onde o veículo estava escondido. O filho da vítima, nunca mencionado no processo, informou que no mesmo dia do telefonema foi ao local e pegou o veículo de volta, sem nenhum embaraço, bem como que tal veículo estava em seu poder desde então. Com base somente nas informações de que dispõe e nas que podem ser inferidas pelo caso concreto acima, redige a peça cabível, excluindo a possibilidade de impetração de habeas corpus, sustentando, para tanto, as teses jurídicas pertinentes. Pessoal, vem cá para mim, veja você. Nós estamos diante de uma situação, todo um fato que foi narrado da prática de um crime, que foi levado, o veículo foi subtraído, foi levado para ser vendido ao Paraguai, porém, ele não foi efetivamente vendido. Isso é importante que você assinale. Aí, toda essa situação, o processo ocorreu sem nenhuma irregularidade, há uma sentença condenatória. A nossa cliente, ela já está cumprindo pena, já transitou em julgado. Pessoal, você sabe que nós estamos então em uma fase pós-processo, depois do trânsito em julgado. Depois do trânsito em julgado, o que é que cabe para você pedir em favor da sua cliente? Habeas corpus, mas nós já sabemos que a OAB nunca pede habeas corpus porque ela não é uma peça privativa de advogado. Qualquer pessoa pode impetrar um habeas corpus. Cabe cabe agravo em execução. Você sabe, artigo 197 da Lei de Execuções Penais, agravo em execução. Porém, cabe agravo em execução quando há uma decisão do juízo da execução que você quer atacar. Não houve nenhuma decisão, o problema não nos traz nenhuma decisão do juízo da execução que nós vamos atacar. E cabe também revisão criminal. Já transitou em julgado, cabe revisão criminal. O que é revisão criminal? Você se lembra? Revisão criminal
é aquele procedimento, na verdade é uma nova ação, é um novo processo, na verdade, que surge quando, após o trânsito em julgado, há novas provas que possam inocentar o réu ou melhorar a situação, diminuindo a sua pena. Houve o processo, transitou em julgado e após o trânsito em julgado aparece uma nova prova, que foi o que ocorreu aqui. O filho da vítima disse, olha, na verdade a ré, ela se arrependeu e ela devolveu o carro. Gente, você sabe, artigo 16 do Código Penal, arrependimento posterior. A pessoa se arrepende, o crime é cometido sem violência ou grave ameaça, ela restitui a coisa ou paga, ressarce o prejuízo. Isso faz com que a pena seja diminuída, a pena seja atenuada. Isso deve ser levado em consideração. Essa informação, o juiz, ao prolatar a sentença, ele não tinha. Está sendo trazido agora no processo. Não é justo que a nossa cliente permaneça cumprindo a mesma pena, tendo em vista que há uma informação nova a ser trazida. Isso vai fazer com que ela possa não ser absolvida, não ser inocentada, porém ter vários benefícios, inclusive o cumprimento da pena em um regime menos grave e o cumprimento de uma pena menor. Tá certo? Então vamos lá para a tela e vamos ver o gabarito dessa peça. Qual é a peça cabível? Revisão criminal. Qual a fundamentação? Onde que eu vou encontrar isso? Artigo 621, inciso 3 do Código de Processo Penal. Pois após a sentença, se descobriram novas provas de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. É a situação que nós estamos aqui. Endereçamento. Pessoal, você não vai endereçar para o juiz da execução. Você vai endereçar para o Tribunal de Justiça e, mais especificamente, para o presidente desse tribunal. Veja você, excelentíssimo senhor doutor desembargador presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, porque fala que o processo tramitou lá no Mato Grosso. E quais são as teses em favor da nossa cliente? Primeiro, arrependimento posterior. Não havia notícia de arrependimento posterior. Então, nos termos do artigo 16 do Código Penal, no sentido de que a restituição do bem ocorreu antes do recebimento da denúncia, e tal restituição foi integral, razão pela qual a revisionanda, é o nome que nós vamos dar para a nossa cliente, faz jus à diminuição da pena. Segundo argumento em favor da nossa cliente, você vai desenvolver um raciocínio jurídico acerca da desclassificação de furto qualificado para furto simples, pois não houve efetivo deslocamento do bem para o exterior, restando então o crime do artigo 155 caput do Código Penal. E por último, o que nós vamos alegar em favor da nossa cliente? Desenvolvimento jurídico sobre a modificação do regime para semiaberto, conforme estabelece a súmula 269 do STJ. Pessoal, essa súmula ela é muito importante, ela já caiu em algumas peças, nós já vimos aqui, que a pessoa, mesmo sendo reincidente, se as circunstâncias são favoráveis, o juiz pode aplicar o regime semiaberto. Então isso aí é uma tese bastante importante, você tem que conhecer essa súmula 269. Então quais são os pedidos? Pessoal, os pedidos têm que ser formulados com base no artigo 626 do Código de Processo Penal, que diz o seguinte: julgando procedente a revisão, o tribunal poderá alterar a classificação da infração, absolver o réu, modificar a pena ou anular o processo. Assim, devem ser formulados os seguintes pedidos. Olha o que você vai pedir. Primeiro, desclassificação para o delito de furto. Desclassificação do delito de furto qualificado do artigo 155, parágrafo 5º do Código Penal, para o delito de furto simples, nos termos do artigo 155 caput. Segundo pedido, redução da pena nos termos do artigo 16 do Código Penal, tendo em vista o instituto do arrependimento posterior, uma vez que a ré restituiu o veículo em perfeitas condições. Terceiro, fixação ou mudança para o regime semiaberto de cumprimento de pena, nos termos da súmula 269 do STJ, que estabelece que é admissível a adoção do regime prisional semiaberto
reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 anos, se favoráveis às circunstâncias judiciais, que é o caso da nossa cliente. Por último, pessoal, volta aqui para mim. Você não vai datar a peça, por alguns motivos. Primeiro, porque a revisão criminal não tem prazo. Segundo, porque o examinador não disse que você deve datar. E você já sabe, se você datar uma peça quando o examinador não pede, ele pode entender que você está querendo identificar a peça e você pode ser desclassificado. Pessoal, eu espero que cada um de vocês esteja conseguindo perceber aquilo que eu mais quero que você consiga perceber, que é o quê? Que você lendo o enunciado, do próprio enunciado você tira o que é que o examinador quer. Você consegue verificar, tendo em mente como que o procedimento está estruturado no nosso Código de Processo Penal, qual é a peça que você tem que formular, que você tem que fazer, que você tem que redigir. Então aqui nessa parte do curso, o que nós estamos desenvolvendo com você é esse raciocínio. Você verá todos os concursos e todas as peças que foram exigidas. E você vai começar a trabalhar na tua cabeça, você vai começar a ver como que você consegue identificar tanto a peça quanto as teses que você deve alegar em favor do seu cliente. Depois, você estudando a outra parte do curso, onde eu te ensino a fazer cada uma das peças que nós estamos vendo aqui, que nós identificamos: apelação, memoriais finais, revisão criminal. Você vai aprender, então, a formular a peça. Então, aqui, esse exercício é só para você conseguir identificar. Porque esse gabarito aqui, pessoal, você tem que fazer no dia da prova. Não dá para você fazer rascunho. Não dá tempo de você fazer o rascunho a lápis e depois passar a caneta. O que você terá que fazer? Você terá que fazer esse gabarito aqui. Você vai pegar e identificar qual é a peça, qual é a fundamentação, qual é o prazo, qual é o prazo que eu devo datar, qual é a data que eu devo colocar ou não devo colocar data, quais são as preliminares que eu devo invocar, quais são as teses principais, quais são as teses subsidiárias. Bom, com base nessas teses, quais são os pedidos, quais são os artigos, isso que você terá que fazer. Então este exercício que nós estamos fazendo nessa parte do curso é para isso, para que a hora que você chegue lá você não tenha nenhuma surpresa, você não tenha mais medo da prova da OAB, você veja que o bicho não é tão feio quanto parece. Então vamos para mais um intervalo, já já nós voltamos.